Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de ciências e hoje vamos falar sobre ecologia, né? A ecologia é um ramo da ciência que vem estudar a interação entre organismos no ambiente e a relação dos organismos com o próprio ambiente, tá? Vamos iniciar falando sobre essas relações a partir de dois conceitos: hábitat e nicho ecológico. Certo? Quando a gente fala de habitat, a gente está falando do ambiente em que o organismo ele está inserido, né? Como a imagem mostra aí. O habitat de todos esses animais seria aí o manguezal, né? Que é o ambiente, o ecossistema. Enquanto que o nicho ecológico é o papel que esses animais, essas plantas realizam nesse ecossistema, né? Se ele é um produtor, se ele é um decompositor, enfim, um consumidor, o papel que ele desempenha no ambiente corresponde ao nicho ecológico desse animal. O ambiente em que ele vive corresponde ao habitat, tá? Então, como é que os animais, as plantas, os organismos de uma forma geral estão distribuídos, estão organizados no ambiente? Nós temos aí um organismo, o primeiro nível de classificação, de organização de seres vivos no ambiente. O conjunto de organismos de uma mesma espécie formam uma população, tá? O conjunto de populações diferentes formam uma comunidade, certo? Então temos aí exemplo do lobo, de algumas árvores, de serpentes, tá? Então são populações diferentes formando aí essa comunidade. As comunidades em si, quando se relacionam com o ambiente, né, quando eu tenho aí relação de fatores bióticos e abióticos, né, então eu tenho aí esses lobos, essas árvores, essas serpentes, se relacionando com a água, com o ar, com nutrientes, com o solo, né, a gente está falando do ecossistema, certo? Quando esses ecossistemas a gente considera como um todo, a gente está falando aí da biosfera, certo? O maior nível de organização dos organismos no ambiente, tá? Dando continuidade, a gente vem aqui falando de estrutura da população, no sentido de que quando é que uma população ela aumenta, né? Quando é que ela diminui? Alguns fatores devem ser levados em consideração, especificamente taxa de natalidade, taxa de mortalidade, taxa de imigração e taxa de emigração, certo? Quando a gente fala de natalidade, a gente está falando de nascimento, número de nascidos numa população. E mortalidade, número de mortos, né? Imigração, nesse sentido da ecologia, indivíduos que estão chegando na população. E emigração, indivíduos que estão saindo. Então, nesse sentido, a gente pode dizer que quando a taxa de natalidade, ou seja, os nascidos, é maior que a taxa de mortalidade, a população ela tende a crescer, né? Então, está nascendo mais indivíduos do que morrendo. Então, a população está crescendo. Assim como quando a taxa de imigração, certo? É maior que a taxa de emigração, a população também vai estar crescendo. Ou seja, está chegando mais indivíduos à população do que saindo, certo? Então, o que determina o crescimento ou a redução da população são essas quatro taxas, tá? Natalidade, mortalidade, imigração e emigração, certo? Partindo agora para a estrutura de uma comunidade, a gente precisa determinar duas situações, certo? A riqueza e a diversidade. Quando é que um ambiente, quando é que uma comunidade ela é rica e quando é que ela é diversificada? Quando a gente fala de riqueza, a gente fala da quantidade de organismos de uma região, né? Quando a gente fala de diversidade, a gente está falando de diferentes formas de organismos naquela região, né? Nessa imagem aí, a gente tem a comunidade 1 e a comunidade 2.
com os seus percentuais de espécie vegetal, né? Ambas apresentando aí, por exemplo, se a gente pegasse a planta D, né? Qual ambiente apresenta uma maior riqueza da planta D? A comunidade 1 ou a comunidade 2? Ó, na comunidade 1, a planta D tem 25%. Na comunidade 2, a planta D tem 10%. Então, a comunidade 1, né, é a comunidade mais diversificada, mais rica, desculpem, para essa planta, certo? E em relação à diversidade, tá? A comunidade 1 também se destacaria aí para a diversidade, né? Porque a gente vai ter a maior quantidade de espécies diferentes nessa região, tá? Então, partindo aí para outro contexto dentro de ecologia, nós temos as relações ecológicas. O que são as relações ecológicas? As relações ecológicas compreendem aí as interações que ocorrem entre os organismos, seja de uma mesma espécie ou seja de espécies diferentes. Então, essas interações que vai ocorrer entre os indivíduos, seja animal com animal, animal com planta, planta com um verme, animal com verme, enfim, qualquer que seja a interação, certo? A gente vai chamar de relação ecológica. Essas relações ecológicas, elas apresentam algumas classificações, né? Inicialmente, a gente pode classificar as relações ecológicas em 4 tipos: intraespecífica e interespecífica. O que é uma relação intraespecífica? É aquela relação que acontece entre indivíduos da mesma espécie, certo? Quando eu tenho 2 leões lutando por uma leoa, tá? E a relação interespecífica é quando acontece entre espécies diferentes, né? Eu tenho uma zebra, um leão e uma hiena, né? Então, o leão e a hiena vão estar lutando pela zebra para conseguir alimento. Então é uma competição ali entre espécies diferentes, tá? Então é interespecífica. Além disso, as relações ecológicas podem ser classificadas em harmônicas ou desarmônicas. Quando é que uma relação ela é harmônica? Quando ambas as partes, quando ambos os indivíduos que estão interagindo ali, eles saem ganhando, são beneficiados. Enquanto que uma relação desarmônica é aquela relação em que pelo menos um dos 2 indivíduos vão ser prejudicados, vão sair perdendo, digamos assim, tá? Então, nesse sentido de classificações iniciais, nós vamos ter aí 9 tipos de relações ecológicas acontecendo no ambiente. Colônia, sociedade, protocooperação, mutualismo, competição, parasitismo, predação, comensalismo e inquilinismo. A gente vai ver separadamente como é que ocorre cada uma dessas relações ecológicas. Então, a iniciar pelas colônias, se trata de uma relação ecológica intraespecífica, né? Eu tenho, em um coral, eu tenho diversos pólipos ali juntinhos, né? Então formam uma colônia. Uma característica de colônia, geralmente, é a questão da locomoção. Né? Geralmente a locomoção ela é bem reduzida entre os indivíduos. O que vai diferenciar da sociedade, que é a próxima relação ecológica. Né? Também se trata de indivíduos da mesma espécie, certo? Por exemplo, aí um formigueiro, como a imagem mostra. Mas nessa relação ecológica, sociedade, a gente vê que os indivíduos eles são aí, em relação à locomoção, são independentes. Ou seja, eles conseguem se locomover independente um do outro. E a gente vai ter uma divisão social, né, na sociedade. Então, eu vou ter um grupo de formigas especializados na captura de alimento. Eu vou ter um grupo de formigas especializado na defesa do formigueiro. Um grupo de formigas especializados na reprodução. Então, essa divisão social, essa divisão de castas, como a gente pode chamar, é uma característica que existe em sociedade, mas não existe em colônia. Na colônia, todos realizam as mesmas funções, certo? Mas também é uma relação ecológica intraespecífica. Acontece entre os organismos da mesma espécie.
Aqui em relação à competição, ela pode ser tanto intraespecífica como interespecífica, né? Como a imagem mostra. Então, nessa imagem aqui 2, a gente tem uma relação ecológica, uma competição intraespecífica. Né? Geralmente, as competições intraespecíficas, elas podem acontecer por território, uma competição por território, uma competição por parceiro sexual, certo? E em relação à competição interespecífica, ela vai acontecer a nível aí de captura de alimento. Né? Como a gente vê aí o leão e a hiena, foi aquele exemplo que eu trouxe lá no início também, né, mãe? Lutando aí pelo seu alimento. No próximo tipo de relação ecológica, nós temos a protocooperação. Na protocooperação, a relação ecológica ela é interespecífica e ela é harmônica. Temos aí exemplo de uma ave e um jacaré. Então, o jacaré ele tem sua boca limpa ali pela ave, né? Evitando alguns problemas, algumas proliferações de micro-organismos, e a ave consegue se alimentar. Né? Na protocooperação, a característica básica é ambas as espécies são beneficiadas, mas uma não depende da outra para sobreviver. Como assim? Se a ave não tivesse aí, o jacaré encontraria outros meios. Assim como se o jacaré não tivesse, a ave conseguiria outros meios para se alimentar. Tá? Então, essa independência entre as espécies para sobreviver é uma característica da protocooperação. Dando continuidade, temos o mutualismo, né? A relação ecológica onde ambas as espécies são beneficiadas. Exemplo do processo de polinização, né? Como a imagem traz, a abelha e a flor. A flor ela vai conseguir a sua reprodução pela atividade da abelha. A abelha chega, vai coletar o néctar, vai coletar o pólen ali para garantir o funcionamento da colmeia, mas automaticamente está realizando a reprodução da flor, tá? Tá transportando um grão de pólen também. Certo? Então, tanto a abelha sai ganhando, como a flor sai ganhando. Então, mutualismo, relação ecológica harmônica interespecífica. Dando continuidade, temos o comensalismo, também um tipo de relação harmônica interespecífica. Temos aí exemplo dos tubarões e das rêmoras, certo? Ou não necessariamente o tubarão, mas alguns peixes maiores. Então esses animaizinhos menorzinhos aí, as rêmoras, eles pegam carona, digamos assim, desses peixes, encontram uma certa proteção, né, porque ninguém vai encarar um peixe maior para comer a rêmora, e ela também vai encontrar alimento. Tá? Uma característica básica do comensalismo também aí é que uma espécie sai beneficiada e essa que sai beneficiada por conseguir também o alimento. Tá? Então, restos aí de alimentos que saem, que o tubarão, nesse caso, deixa passar, né, são coletados pelas rêmoras. E o inquilinismo, né, é um exemplo bem comum dentro dos vegetais. A gente tem aqui, como a gente pode observar na imagem, essa plantinha se desenvolvendo sobre esse galho de árvore. Né? Ela não está absorvendo os nutrientes dele, ela apenas está usando como um suporte. Provavelmente para conseguir mais luz solar. Né? Então, é uma espécie de inquilino, realmente é apenas um morador ali, mas que não suga nada da planta hospedeira. A predação, né, em relação ecológica desarmônica, alguém tem que sair perdendo, e interespecífica, entre espécies diferentes. E o parasitismo, que pode acontecer de duas formas. É uma relação interespecífica, desarmônica também, alguém tem que sair perdendo, mas o parasitismo ele pode acontecer de duas formas, como eu falei, de acordo com o tipo de parasita. Nós temos ectoparasitas e endoparasitas. Tá? Então, ectoparasitas são aqueles que sobrevivem na pele do hospedeiro, certo? Então, exemplo aí do mosquito que está sugando o sangue do hospedeiro pela pele. Né? Então, é um ectoparasitismo. Enquanto que na outra imagem a gente tem um verme aí dentro do trato digestório de algum animal, né? Então, por ele estar dentro do corpo,
se trata de um endoparasita. Certo, pessoal? Então, essas foram as relações ecológicas para a aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido tudo direitinho. Caso não tenham compreendido, é só entrar em contato. Se ficou alguma dúvida, é só sinalizar aí que a gente vai conversando para sanar essas possíveis dúvidas, certo? Então, por hoje é só, tá? Até a próxima aula e se cuidem. Tchau, tchau.